Gálatas 5,16. Quem achou, diga amém. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Queridos, eu estava essa semana meditando sobre esse texto. Esse texto ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve a um povo específico. Este povo a qual Paulo escreve esta carta é um povo que já havia feito um compromisso. Ele já tinha uma aliança. Ou seja, este povo que Paulo direciona esta carta era crentes. Crentes como nós, que um dia levantaram a sua mão e decidiram aceitar a Cristo. Porque decidir por Jesus não é uma emoção. Não é vir à igreja, a equipe de louvor toca e você se arrepia, chora, não. Aceitar a Cristo é um ato de razão. Você ouve o Evangelho te convence e você decide. É uma opção, é uma escolha. E este povo de Gálatas havia feito isso. Eles haviam ouvido o Evangelho e decidido por Cristo. Só que como todo ser humano, esquece rápido. Este povo de Gálatas havia esquecido dos princípios da fé, do Evangelho, da base do Evangelho. E todo esse livro de Gálatas é escrito para lembrar, para trazer à memória. É por isso que nós congregamos. É por isso que de tempo em tempo Deus levanta alguém ou traz alguém para lhe lembrar. Se você prestar atenção, muitas coisas que você já sabe, mas que durante a caminhada, o que é que acontece? A gente deixa passar ou a gente esquece. E o livro de Gálatas é isso. Paulo lembrando a igreja a base do Evangelho. Qual é a base do Evangelho, meus irmãos? Primeira base do Evangelho que Paulo lembra: graça. Paulo vem novamente pregar a estaca da graça. Ele vem dizer para a igreja: olha, vocês não são salvos por obra. Isso aqui é forte. Vocês são salvos por graça. Não é mérito humano. O mérito é todo de Deus. Você quer ver como é forte? Deus constrói a terra, faz o homem, coloca o homem no jardim e põe o homem como mordomo. O homem peca por causa da curiosidade. A mãe de todo pecado, meus irmãos, é a ingratidão, o egoísmo. A mãe do pecado se chama egoísmo, amor próprio. É isso que faz Eva comer da maçã, ou da melancia, ou da banana, ou da pera. A Bíblia não diz que fruta era, diz que era uma fruta. Como? Porque ela queria. Opa, olha, eu posso ser igual a Deus. Opa, eu posso ser diferente. Pelo egoísmo.
sinaliza, é por isso que você peca. Eva peca, dá para Adão. O que é que acontece? O homem que todo dia tinha acesso ao Criador, porque Deus descia todo dia à tarde para caminhar no jardim com o homem. Olha que privilégio. Deus descer do céu para caminhar com o homem diariamente. Este homem, quando peca, se esconde do Criador. Sabe o que é que Deus faz? Deus desce como de costume, procura Adão. Sabe o que é que Deus faz? O homem pecou, por livre e espontânea vontade. Foi de contrário a Deus. Deus pega, traz o homem, mata um animal, levanta um altar e veste o homem. A salvação é por graça. Paulo vem dizer isso. Você não merecia, você não tinha. Sabe o que é que você merecia? Condenação, morte, juízo. O homem estava afastado de Deus, existia um abismo. Sabe o que é que Deus faz? De livre, espontânea vontade, mesmo você no pecado, mesmo eu e você longe de Deus, Ele nos amou. Deus me amou. Ele olhou para mim e não esperou eu melhorar. Ele morreu no meu lugar, eu atolado no pecado. Paulo diz, olha povo de Gálatas, é por graça. Graça, 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 graça. O crente que reconhece isso, ele é grato. Ele não tem carro, ele não tem sapato cromo alemão, não tem terno italiano, mas ele é grato, porque a melhor coisa ele tem, Jesus. Jesus. É isso que faz, irmão, dois crentes presos dentro de uma prisão, cantar. Aleluia. Tem gente que não entende o crente humilde, pobrezinho, sem estudo. Às vezes é mais feliz do que quem tem, quem pode, quem é na terra. Por graça, 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 graça. Graça de Deus. Em trazer a memória do povo de Gálatas. Ele vem combater aquele povo que tudo gira em torno do umbigo dele. As ciências humanistas, o mundo, ensina o seguinte: você precisa ser feliz. Não importa o que aconteça, não importa o que você tenha que fazer, você nasceu para ser feliz e você precisa ser feliz. Não é assim que ensina o mundo? Se é através do sexo, toda forma de sexo você precisa fazer, porque você nasceu para ser feliz. O mundo ensina isso. É droga, maconha, heroína, LSD, cigarro, cachaça, porque tem um vazio, você precisa preencher esse vazio. O mundo é assim. É através do dinheiro, trabalhe. Se você não conseguir trabalhando, roube, mate, faça contratos ilegais, porque você tem um vazio que você precisa preencher. No mundo, o centro é você. No mundo, você é Deus. E eu me pego observando como tem muitos crentes que se dizem salvos, iguais ao mundo. Ele acha que o culto gira em torno dele, o louvor é para agradar a ele, a palavra é para agradar a ele, Deus é o fantoche, o bonequinho dele. E deixa eu lhe dizer, nada começa por você ou tem finalidade em você. É tudo dele, por ele e para ele. Paulo diz para Gálatas: você nasceu para fazer Deus feliz. Você nasceu para buscar a santificação. Doa, custe o que custar. É Deus quem é o centro. A preocupação nossa não pode estar no homem. Tem que estar em Deus. Como é que Deus está se sentindo? Como é que Deus está vendo?
O legalismo tinha tomado de conta da igreja de Gálatas. E foi necessário Paulo voltar lá e pregar o evangelho novo. Ele vem falar sobre a depravação. Porque nós não podemos maquiar a realidade, irmãos. Nós no mundo mentíamos, roubávamos, prostituíamos, tínhamos inveja. E a gente um dia ouviu o evangelho, veio para Jesus, mas se você for bem sincero com você mesmo, ainda tem um pouquinho de mundo em nós. Ainda tem, como a missionária Érica disse, o Maico dentro do caixão, vira e mexe, ele está se mexendo, querendo sair de dentro do caixão. E cada um é tentado segundo a sua fraqueza. Talvez a fraqueza de um seja o sexo desenfreado. Talvez outro tenha uma tentação pelo mesmo sexo. Alguém talvez tenha uma tentação por dinheiro. E a gente pode fazer a lista. Cada um tem o seu espinho, sabe qual é o seu espinho. E Paulo vem dizer isso. O que é que tem no homem? O homem carnal. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos acompanhar. Porque a carne cobiça contra o espírito. Opa, existe uma guerra. Existe dois animais brigando de dia e de noite dentro de você. O espírito e a carne. O espírito e a carne. O que é que a carne faz? Vamos lá. Obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, nem preciso comentar o que é isso, você tem consciência do que é a prostituição. Lascívia. Esse sentido de lascívia vendeu para sexo, mas lascívia quer dizer tudo em exagero. Não só sexualmente. Tudo que é exagerado. É isso que a carne faz. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja e coisas semelhantes a essa. Aí eu quero fazer você refletir. Olhe para dentro de você. Será que há sentimentos parecidos como esse dentro de nós? Inveja, ira. Será que no nosso meio existe contenda? Eu não me alegrar com a vitória do irmão. Tem uma frase no Facebook que diz o seguinte: importa e eu quero que você seja feliz, mas não mais do que eu. Você pode estar bem, mas não melhor do que eu. Esse é o sentimento do mundo. Você pode andar num carro bom, mas eu tenho que andar num carro melhor do que você. Quando eu vou para o Evangelho, o que é que o Evangelho me diz? Que eu tenho que tratar o outro como se o outro fosse maior do que eu. Ô, meu irmão. O outro não tem o estudo que eu tenho. O outro não ganha o salário que eu tenho. Mas eu tenho que olhar para ele e fazer de conta que ele é maior. Eu vou dizer uma coisa para você, isso dói. Até Jesus me melhorar um pouquinho, eu tinha dificuldade enorme de perdoar. Eu não vou mentir. Se você for sincero, você vai dizer também que tinha. Para mim, pedir perdão é como se as espadas entrassem dentro de mim, me rasgando. E Paulo vem dizer que o evangelho da graça é o crente não ter razão. Quem tem razão é o mundo. O crente não tem razão. O crente tendo razão, ele rasga a razão e deixa Jesus falar por ele. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Carne. A carne luta. Pense na guerra. Meu Deus.
tão bom falar dos outros, tesorar a vida do outro, ver defeito na vida do outro, ver defeito na mensagem do outro. O olhar clínico, né? Vê tudo, menos céu, menos anjo, menos nada. Mas nessa noite, carne, Deus manda tu entrar na olaria do Espírito e colocar diante da cruz a tua vida. Puxar a carne para debaixo do tapete não adianta. Reconhece e corre diante da cruz de Cristo e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Reconheça a sua dificuldade, reconheça o seu pecado. Não existe crente super-herói. Fazer sexo antes do casamento é pecado. Homossexualidade é pecado. O pecado não é você ser tentado. O pecado é a prática. Talvez no nosso meio tenha alguém que é tentado a se relacionar com outro homem, com outra mulher. Isso não é pecado, isso é tentação. Agora a prática é pecado. Sabe o que é que a Bíblia fala? Paulo fala a Gálatas. E as práticas, sabe o que é isso aqui? Ato contínuo. Ato contínuo, vamos repetir isso aí? Ato contínuo. Leva, sabe ao quê? Ao inferno. O crente bebeu, mas ele continua. O crente talvez um dia prostituiu, mas ele continua a prostituir. É a prática que vai te levar ao fogo do inferno. Sabe o que é pior do que o fogo do inferno? Uma eternidade sem Deus. Tem gente que diz: Deus, olha, Deus me livre do fogo do inferno, daqueles espetos. Pior do que isso aí é você estar num lugar que Deus não está. Aí, o crente